Bom dia, meu irmão, minha irmã. Com prazer e alegria nos encontramos mais uma vez para agradecer ao Deus da vida tudo o que Ele nos concede. Que a palavra e a prática de Jesus ilumine cada vez mais a sua compreensão do mistério da encarnação, pela qual nos é revelada a face de Deus. Dentro desta Semana Pascal, agora vamos escutar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A sombra vai se abrindo quando a noite cai e vão fugindo tantas luzes de um dia que jamais há de se acabar, de um dia que há de começar sempre, porque sabemos que uma nova vida aqui nascida ninguém mais cancelará. Se tu vais agora...
Que página fantástica essa dos discípulos de Emaús. É a experiência profunda do ressuscitado. Eles estavam desanimados indo embora, talvez voltando para o campo, era a época da colheita da cevada, do trigo. Os dois terão dito, vamos trabalhar. Um se chama Cleofas. Quem é o outro ou a outra? Seria um casal? Não sei. O outro pode ser qualquer um de nós. Nós também acompanhamos o Cleofas e nós queremos entender melhor. Os dois viviam na comunidade, pelo jeito. Agora eles estão com medo e desânimo e eles precisam ser iluminados. Quem é que vai iluminar? Vai ser Jesus o ressuscitado. E ele vai explicando as Escrituras. Que catequese bonita, né? Jesus começa a caminhar junto. Eles contam tudo e eles dizem, tu não está sabendo de nada? E Jesus diz, não sei. Nós dizemos no comum assim, ele deu uma de João sem braço, né? Mas ele estava sabendo muito bem o que devia fazer para educar na fé estas duas pessoas, que eles acabam quase que fugindo, mas o encontro com Jesus muda tudo. Eles convidam ele para entrar em casa e ele entra. Fica conosco, já é tarde, o dia declina. Fica conosco, Senhor. É um convite fraterno. Jesus é colocado na ponta da mesa, né, do banco. Ele reparte o pão, entrega e some. Por que será que Jesus ressuscitado sumiu? Porque ele está na Eucaristia. Não precisa de dois ressuscitados. Basta apenas um ressuscitado, aquele que está na Eucaristia. Por isso, a Eucaristia é sagrada como alimento, mas também como ressurreição. Aquela pessoa que não comunga o domingo, ela também tem mais dificuldade de ressuscitar, de renovar a esperança, de carregar a cruz e de ser um cristão autêntico. Os dois que estavam com tanto medo agora criaram tanta coragem que os dois foram a pé, de volta os 11 quilômetros até Jerusalém, de noite, agora sem medo, para anunciar para os outros que Jesus ressuscitou. Eles chegaram lá e o Pedro já disse, eu já sei. Então que isso nos ajude, que essa boa notícia possa se espalhar entre nós e levar esperança a todos nós. Anoitecerá, se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá, mas se permaneces, a noite não virá. Nossa programação. Convidamos a todos para o Chá das Zeladoras, que acontecerá no dia 24 de abril, às 15 horas, no Salão Paroquial Santo Antônio. Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou com os casais festeiros. Hoje, missa às 12 horas no santuário e também às 18 horas, assim como amanhã, quinta. Sexta-feira, às 12 horas, missa no santuário e após a adoração ao Santíssimo Sacramento e às 15 horas, o Terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo Sacramento. Sábado, dia 23, às 17 horas, missa na comunidade Santa Lúcia do Progresso. 17 horas, missa com a visita da imagem e relíquia de Santo Antônio na comunidade Nossa Senhora Medianeira. 18 horas, missa no Santuário Santo Antônio. 18 horas e 30 minutos, missa com a imagem e a relíquia de Santo Antônio na comunidade Nossa Senhora das Graças, Eucaliptos. 19 horas e 30 minutos, missas nas comunidades Nossa Senhora do Carmo, do Borgo e Nossa Senhora Aparecida, Conceição. Domingo, dia 24, no santuário, missas às 7 horas, às 8 horas e 30 minutos, às 10 horas e às 18 horas. Às 8 horas e 30 minutos, visita da imagem de Santo Antônio e relíquia ao presídio estadual. Às 9 horas, missa na comunidade Divino Espírito Santo do Burati. 10 horas, missa com a visita e a relíquia à imagem de Santo Antônio na comunidade Santo Antoninho. 15 horas, missa na comunidade Santíssima Trindade de Zemit. E às 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina do Licursul. Sobre todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. O ressuscitado